E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Nesse tutorial nós vamos aprender o cálculo da massa. Vamos lá então? Bora lá! Então pessoal, vamos lá para o cálculo da massa, tá bom? Alguns conhecimentos tem que ter aqui para fazer o cálculo, tá bom pessoal? Que é exatamente a questão de conhecer o material com que eu estou trabalhando, tá bom? Este objeto, então, ele é feito de algum material. Ele é material plástico, areia, pedra, cimento, ele é ferro, ele é aço, ele é do que? De bronze, latão, inox, o que ele é, tá? Esse conhecimento ele é importante, por quê? Porque segundo o material com que este objeto é feito, então ele fornece para mim a massa específica deste material. Então essa massa ela é importante para calcular exatamente, é a parte fundamental no cálculo da massa, correto? Do peso, popularmente falando, tá bom pessoal? E essa massa específica ela é dada exatamente em quilogramas por decímetro cúbico. Então se eu pegar aqui uma parte desta peça, ok? 1 decímetro cúbico nesta questão, ela vai ter exatamente aí 7,85, correto? Essa é a questão principal. Então, a segunda parte é a dimensão. Eu preciso ter um objeto que forneça para mim uma condição de dimensão para que eu possa calcular o volume da peça. E a terceira é a própria tabela aí classificando os materiais dentro da sua massa específica, beleza? Então, vamos ver como é que funciona isso aí tudo. Para calcular, eu preciso então de uma equação, de uma fórmula, de algo que forneça para mim um valor final aí, que é a nossa equação aqui, tá bom? Que é a nossa fórmula, tá bom? Então vamos lá, massa é dado em quilogramas, tá bom? Precisamos calcular o volume, o objeto tem que fornecer para mim condições de calcular o volume. Vou pegar esse volume e vou multiplicar ele pela massa específica, tá bom? Então eu já tenho praticamente aí a massa, mas o problema é as unidades. Por quê? Porque o volume aqui neste caso ele vai estar em milímetros cúbicos, pode estar em centímetros cúbicos, pode estar em metros cúbicos. Então nós temos aí uma variável, tá bom? Nós temos aí um problema aí, tá? E a massa específica ela é dada em quilogramas por decímetros cúbicos. Então eu vou ter que transformar estas unidades na mesma unidade para que eu possa calcular, correto? Então vem aí agora o 1 milhão ou 10 a sexta e transforma exatamente as medidas, correto pessoal? Transforma essas medidas aqui, ó, em uma única medida, em uma única unidade, para que eu possa então chegar exatamente à minha condição de quilogramas, tá bom? Então vamos ver como é que funciona? Vamos ver então. É o seguinte pessoal, neste cálculo eu vou considerar exatamente o bloco fechado, tá bom? Então eu não sei desenhar muito com o mouse, eu estou desenhando com o mouse, olha isso. Então eu não sei desenhar muito, por favor considerem aí esta minha falha. Então estou considerando o bloco sem... Ficou feio demais esse negócio aqui, viu? Mas vamos ver aí, vamos melhorar um pouquinho mais aí, tá? Eu estou considerando este bloco, tá? Sólido, completo, sem tirar esta parte aqui do nosso objeto, ok? Então, neste caso aqui eu estou considerando o bloco sólido total, que é exatamente isso daqui. Tá? Não estou muito familiarizado em desenhar com o mouse, mas tudo bem. Então, nós vamos ter aqui 40
nós vamos ter aqui uma altura também de 40 e nós vamos ter aqui uma largura de 30, ok? Neste caso, para calcular o volume, eu preciso pegar a minha calculadora. Então vamos lá, então eu vou pegar aqui 40 vezes 40 vezes 30, ok? Que chegamos aí a 48 mil. Então este bloco aqui, ele tem 48 mil milímetros cúbico, tá bom? Então considere isso daí. Agora eu vou descontar esse pedaço aqui, correto? Ele para mim aí é uma parte negativa, então eu vou considerar ele aí, vou pegar a parte roxa aqui, ó. Então eu vou desconsiderar agora, eu vou descontar esta parte aqui, ó, tá bom? Ó, este bloquinho aqui que deixou o meu objeto mais leve, tá? Então eu vou considerar esta questão, tá? Vou calcular ele para poder descontar exatamente esta massa que saiu, tá? Então as medidas que eu tenho um comprimento aqui de 20, eu tenho aqui uma largura agora de 30 e eu tenho uma altura aqui de 20, tá bom? Então vamos pegar a nossa calculadora e vamos calcular 20 vezes 20 vezes 30, correto? Então nós temos aqui 12 mil, tá bom? Milímetros cúbico. Então nós temos aqui estas situações. Bom, então eu vou ter que descontar, né? Isso daqui é positivo, isso daqui é negativo, tá? Então eu vou considerar aqui assim, ó, positivo e aqui negativo, tá bom? Agora eu vou descontar esses volumes e vou jogar exatamente lá na minha equação, tá? Então vamos lá para a nossa equação agora, tá bom? Então eu vou considerar aqui massa, o volume aqui é 48 menos 12, ele vai dar exatamente 36 mil, correto? Milímetros cúbico, beleza pessoal? Então vamos lá. Então eu vou pegar agora aqui o 36 mil, tá bom? Ó, 36 mil, vou multiplicar ele, veja que esse cara aqui, ele está em milímetros cúbico, olha isso, milímetros cúbico. E a massa específica, ele é exatamente, vamos voltar um pouquinho lá e para mostrar para vocês que a massa específica é exatamente 7,85. Então, 7,85 quilogramas, tá? Por decímetro cúbico, tá bom? Quando eu divido ele por 1 milhão ou 10 a sexta, aqui neste caso, então o que eu faço? Eu transformo o milímetro em decímetros cúbico, tá bom? E a massa específica já está em quilogramas por decímetros cúbico. Então, neste caso, ó, tá dividindo aqui, pessoal, olha só, tá dividindo aqui, ó. Então ele cancela e cancela. Sobra o quê? Sobra somente aqui o nosso quilogramas. Então, vamos lá para a nossa calculadora. Vamos pegar aqui a nossa calculadora e vou calcular 36 mil multiplicado por 7,85, que é igual, tá bom? Então, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual a 0,2826. Então, vamos lá. A massa, aqui neste caso, eu não consigo escrever com o mouse, então fica difícil para mim. Massa é igual a 0,28, tá bom? Vamos considerar duas casas decimais, então automaticamente o 26 cai fora. Então, neste caso, eu tenho aqui 200, praticamente 286 gramas, tá bom? Nessa peça, correto? Então a massa aqui, ó, ela está colocada exatamente aqui, tá bom?
Então nós temos aí a massa 280, praticamente 280, tá? O resultado final aqui, pessoal, deu 0,28 e 26, tá bom? Ó, 0,28, 26, ok? Deixa eu colocar aqui embaixo, 0,28 e 26. Esse é a massa, tá? Dado em quilogramas aí no caso. Como que nós consideramos somente duas casas decimais, então 0,28 ou 280. Se eu considerar 3 casas, vai ficar 282 gramas, tá bom? Ok? 282 gramas. É o que acontece, né? Quando você chega lá, vai pedir 1 quilo de carne, ele vai é igual a 1000 gramas, correto, pessoal? Então aqui no caso eu estou falando 0,28 quilogramas, tá bom? Que é igual a 282 aqui no caso, considerando 3 casas decimais, 282 gramas. Pessoal, vocês entenderam o cálculo da massa? Simplesmente assim, não tem muita frescura, é básico, tá bom? Então, vamos ver um outro material, então. Vamos ver aqui nessa questão, tá bom? Agora nós estamos falando sobre um aço inoxidável. Olha isso, ó, inoxidável, tá bom? Aço inoxidável, então o peso específico dele é 7,98. Então, vamos ver como é que funciona. Neste caso aqui eu vou considerar todo o bloco, ok? Olha só, vou considerar todo o bloco, tá? Como que ele fosse sólido nessa questão. Então, toda essa dimensão, ela vai ter aí uma dimensão, já vou calcular direto então aqui, pessoal, tá bom? Ó, então, vou calcular o volume do bloco, tá? Com esse detalhe, considerando ele sólido aí no caso, tá bom? Então, ele vai ter 60, ó pessoal, 60, ok? Aqui ó, 60, tá bom? Multiplicado por 30, aqui ó, 30, multiplicado pela altura que é 20, então vai ser igual a, 36.000 também, tá bom? Deixa eu calcular de novo. Vou pegar o 60, multiplicar ele por 20 e multiplicar ele por 30. Esse é o volume total. Olha só que legal. Então nós vamos ter aqui um volume total de 36.000 também. Coincidência, né? Milímetros cúbicos. Ok, pessoal? Beleza? Então nós temos aqui esta condição. Agora o que eu vou fazer? Eu vou descontar exatamente essa parte aqui, ó. Eu vou descontar exatamente este azul. Este azul eu vou descontar, tá bom? Que é essa parte aqui. Então, quais são as medidas que eu tenho aí? Nós temos aí, olha só, vamos lá, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui e vou calcular. Lembrando que essa parte aqui é positiva e agora eu tô tirando aqui o material. Então, ele tem comprimento de 20 multiplicado por uma altura de 10 multiplicado por uma largura de 30, correto? Se vocês conferirem lá, nós vamos ter aqui 6.000, tá? 6.000 aqui, ó, 6.000 milímetros cúbico, ok? Então, totalizando, nós vamos ter aqui a 30.000. Beleza, pessoal? Me perdoem aí pela caligrafia que não tá legal. Eu não consigo escrever com esse mouse. Parece que eu fico um robozinho, né? Então, vamos lá. Temos aqui 30.000. O que eu vou fazer com esse 30.000 aqui, né? Dá um bom dinheiro, não é verdade? Tô brincando. Então, vamos lá. 30.000 eu vou multiplicar pela massa específica. Vocês lembram quanto que é a massa específica? Então vamos voltar lá um pouquinho, 7,98. Então eu vou pegar aqui o meu 30.000, correto, pessoal? 30.000, vou multiplicar por 7. Nossa, eu não consigo lembrar. 7,98. 7,98 e vou dividir ele por 10 a sexta, que é a mesma coisa, 1 milhão, tá bom? Então, neste caso aqui, a minha massa, ela vai ser, deixa eu pegar aqui uma calculadora e vou multiplicar.
30 mil multiplicado por 7,98, tá bom? Igual, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, 0,239, tá bom? Então, 0,239 quilogramas, tá bom? Essa é a massa, tá bom? O peso, popularmente falando, tá? Ok, pessoal? Então, é isso daí. Quando você pega essa peça e coloca na balança, você está pesando, popularmente falando, esta peça, correto? Na verdade, você está amassando, né? Ok? Mas são termos técnicos que se tornou popular falar que isso é peso. Então, é popular, correto? Então, vamos lá. 239 quilogramas, 0,239 quilogramas ou 239 gramas. Esta peça aqui, ela tá, então, ela tem esse peso, popularmente falando, essa massa, ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau, tchau.